aproveitar esses 20 minutos iniciais para caracterizar algumas questões que me parecem relevantes nessa discussão, particularmente no que se refere à aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eu queria desconstruir e me colocar contrário à falsa informação extremamente divulgada, amplamente divulgada, de que essa refinaria custou à Astra, na época da sua aquisição, 42,5 milhões de dólares. Essa é uma informação equivocada, falseadora da realidade e que não considera a realidade do mercado. Esta refinaria pertencia à Crown, que era uma empresa de refino nos Estados Unidos, que foi feito um contrato com a Astra, que era uma empresa comercializadora de derivados de produtos nos Estados Unidos, fenômeno que aconteceu intensamente a partir dos anos 2000 no refino americano, com uma unificação dos comercializadores com os refinadores. A Crown, como refinadora, fez um contrato com a Astra, um contrato conhecido no mercado como um contrato de tolling, que é um contrato em que o refinador, aspas, aspas, aluga a capacidade de refino para o produtor de petróleo e de derivados. A Astra, portanto, fez um contrato de tolling com a Crown e, neste processo, ocupa a refinaria. Processa nessa refinaria o petróleo que tinha e transforma esse petróleo em derivados. Esta operação custou à Astra 84 milhões de dólares. Além desses 84 milhões de dólares, ao fim da operação, a Astra paga à Crown 42,5 milhões de dólares. Isso significa, portanto, 126 milhões de dólares de pagamento da Astra à Crown. Mas, além desses 126 milhões de dólares, a Astra paga 104 milhões por estoques e faz investimentos para transformar a refinaria numa refinaria operacional de 104 milhões de dólares. O que significa que, portanto, o custo inicial da aquisição da refinaria em 2005 para a Astra foi de 360 milhões de dólares e não de 42,5 milhões de dólares, como há muita divulgação nesse momento. Esse é o primeiro elemento que é importante chamar a atenção. O segundo elemento que me parece importante chamar a atenção é o que estava acontecendo no refino americano nesse período. Esse período, 2003, 2004, 2005, os primeiros anos da década de 2000 nos Estados Unidos, é conhecido como a época de ouro do refino americano, onde as margens de refino crescem enormemente nesse período. Esse crescimento das margens de refino reflete a modificação que ocorre no mercado americano nesse momento. As refinarias americanas passaram por um processo... Desculpem. As refinarias americanas passam por um processo de transformação do seu equipamento na década de 80 e 90. Essa transformação faz com que essas refinarias se tornem mais capazes de produzir derivados leves e derivados médios com petróleo pesado. O petróleo pesado, oriundo do México, da Venezuela e das areias bituminosas do Canadá, era um petróleo, e do Brasil também, o Brasil começa a entrar no mercado muito embrionariamente nesse momento, eram petróleos mais baratos, portanto, aumentavam as margens das refinarias. Por outro lado, o mercado americano estava crescendo em termos de consumo de derivados de petróleo, porque a economia americana estava crescendo nesta época.
O que acontece nesse período do início dos anos 2000, nos Estados Unidos, é, portanto, uma situação em que as operações de compra e venda de refinarias se intensificam. Quem é que vende as refinarias nesse período? São exatamente aquelas refinarias que não tinham capacidade de refino de petróleo mais pesado. Quem é que compra a refinaria nesse período? São exatamente aqueles que tinham capacidade de produzir petróleo pesado. São os grupos canadenses, a Venezuela, o Brasil, que compram as refinarias disponíveis nesse momento. Portanto, o mercado americano, na primeira metade, eu diria até 2007, é um mercado extremamente atraente para quem quer entrar no refino, particularmente se você é um produtor de petróleo pesado. O que é que estava acontecendo no Brasil? No Brasil, nós estávamos vivendo uma outra situação completamente diferente. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, até 2004, 2005, o mercado brasileiro de gasolina, diesel, QAV, GLP, é um mercado estagnado. Praticamente não cresce. Fica variando muito pouco, em torno de 100 mil metros cúbicos ano. Então, é um mercado estagnado. Não há crescimento no mercado brasileiro de derivados de petróleo. Ao mesmo tempo que tem essa estagnação do mercado de derivados de petróleo, nós estamos vivendo no Brasil, naquele momento, a perspectiva de crescer a nossa produção. Crescer a nossa produção de petróleo de Marlim, crescer a nossa produção do petróleo de Roncador, crescer a nossa produção do petróleo de Albacora, crescer a nossa produção na bacia de Campos. Portanto, nós tínhamos a perspectiva de crescer a produção de petróleo com o mercado consumidor de derivados estagnado. O Conselho de Administração da Petrobras, finais da década de 90, 98, 99, define como uma estratégia, aquele momento correto, que é uma estratégia de buscar aumentar a capacidade de refino no exterior. Toma algumas iniciativas, inclusive, faz uma operação de troca de ativos com a Repsol, adquire ativos de refino e de distribuição na Argentina, adquire refino na Bolívia e procura adquirir refino nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma situação que o mercado brasileiro é um mercado estagnado, ao mesmo tempo que eu tenho um mercado americano extremamente atraente. É neste contexto que o Conselho de Administração da Petrobras analisa a compra da refinaria Pasadena. É nesse contexto, portanto, de transição do mercado brasileiro. Porque a partir de 2004, 2005, nós começávamos a ver os primeiros indicadores de que o mercado brasileiro ia crescer. O mercado interno, em geral, começa a se aquecer, a economia brasileira começa a aumentar os seus investimentos, o papel do mercado interno aumenta, nós passamos a sentir um aumento da demanda de derivados e nós passamos a perceber que precisávamos crescer a nossa capacidade de refino no Brasil. Mas essa transição não ocorre de forma imediata. Ela leva um certo tempo para consolidar uma tendência. Portanto, a aquisição da refinaria de Pasadena é uma aquisição no momento em que você viabiliza a possibilidade de aumentar o refino no exterior para processar petróleo brasileiro e, ao processar o petróleo brasileiro, você aumentar a margem da atividade integrada de petróleo e derivados da Petrobras. Portanto, é uma decisão estratégica absolutamente coerente com uma estratégia definida em 98, 99, que continua válida até 2004, porque só em 2004 é que a Petrobras começa a diminuir a ênfase na aquisição de capacidade de refino no exterior.
E, portanto, o que era importante a ser analisado em 2005, na aquisição de Pasadena, era se o preço de Pasadena era adequado. Então, se nós olharmos o preço de aquisição de Pasadena, hoje, portanto, 8 anos depois, nós vamos ver que o preço de aquisição de Pasadena, pela capacidade de refino de Pasadena, foi de 554 milhões de dólares. 554 milhões de dólares significa, para adquirir a capacidade de refino de 100 mil barris, significa que a Petrobras pagou, nas duas etapas da aquisição, em 2006 e em 2012, pagou 5.540 dólares por barril de capacidade de refino. 5.540 dólares por capacidade de refino é um pouco mais da metade do preço médio de aquisição das refinarias americanas nesse período, que é em torno de 10 mil dólares, 9 mil a 10 mil dólares por barril nos Estados Unidos. Portanto, nós compramos uma refinaria barata. Não é uma refinaria cara, é uma refinaria barata, abaixo do preço de mercado. E aí vem o segundo equívoco na informação sobre Pasadena. O segundo equívoco na informação de Pasadena é a confusão que se faz entre a aquisição da refinaria e a aquisição da comercializadora. Porque a Petrobras não comprou apenas uma refinaria. Comprou uma refinaria e uma comercializadora de petróleo e derivados. Esta era a tendência que ocorria no mercado americano de refino, porque tinha um significado. Na medida em que o mercado americano financeiro crescia as operações a tempo, ou seja, operações no tempo, essas operações exigiam, portanto, estruturas financeiras e comerciais de traders, de especializados, não no refino, mas na compra e venda de derivados e produtos. Essa operação de trader custou à Petrobras, a valores de 2012, 340 milhões de dólares. Portanto, a soma da refinaria mais a comercializadora, mais as custas judiciais do processo que durou 5 anos, é que chega-se ao valor de 1.230 e poucos milhões de dólares. Os números se referem a esta realidade. Nós compramos uma refinaria cuja capacidade de refino é barata, compramos uma comercializadora, e para analisar a comercializadora você tem que levar em conta quanto foi o volume de transações que ocorreram nesse período. Só para dar uma informação, a refinaria de Pasadena produz 100 mil barris por dia. O preço médio dos derivados hoje nos Estados Unidos é em torno de 138, 140 dólares o barril. Portanto, a refinaria fatura, em média, alguma coisa em torno de 13,5 a 14 milhões de dólares por dia. Portanto, ela é uma refinaria que fatura 5 bilhões de dólares por ano. Se eu estou falando na comercializadora, eu não posso falar só no custo da comercialização, eu tenho que falar também no resultado das vendas que ocorreram. Então, portanto, hoje a refinaria é uma refinaria que processa e que fatura com dados externos. Esses dados não são internos da Petrobras, são dados considerando 100 mil barris de capacidade, 365 dias por ano de produção, a preço médio dos derivados no mercado americano, dá esse valor de em torno de 5 bilhões de reais de faturamento da refinaria. Esta refinaria, ao ser adquirida, ela foi uma refinaria que precisaria ter um investimento para processar petróleo pesado. Entre outras coisas, essa discussão sobre investimento revelou uma série de diferenças de percepção e de interpretações entre a Petrobras e o sócio. Assim como a importância e o papel dos investimentos em segurança, meio ambiente e saúde. Assim como os investimentos na melhoria dos processos produtivos da refinaria. Um comercializador
tem uma visão de curto prazo, quer aumentar a sua lucratividade com o máximo de rapidez, com o mínimo de investimento em capital imobilizado, e, portanto, tem muito a ver com a compra e venda de derivados e de matérias-primas. O refinador, não. O refinador, ele sabe que a refinaria é um investimento de capital intensivo, é um investimento de longo prazo, é um investimento que dá margens flutuantes e que ele vai ganhar na medida que aumentar a eficiência operacional. Então, essas diferenças de percepção se explicitaram no primeiro momento da composição da sociedade. É neste primeiro momento da composição da sociedade que se evidencia as diferenças de percepção. Nessas diferenças de percepção, fica evidente que nós tínhamos uma diferença tão grande que era necessário chamar um terceiro para tentar aproximar a solução das divergências. E esse terceiro foi o processo de arbitragem. Como o processo de arbitragem também não consegue chegar a uma conclusão, nós, na época, e a Astra, na realidade, quem inicia o processo judicial é a Astra, a Petrobras inicia o processo arbitral e a Astra inicia o processo judicial, ocorrem, portanto, simultaneamente processos arbitrais e judiciais ao longo de 4 anos, 5 anos, até que se chega a uma solução. Durante esse período não há pagamentos. Durante esse período há disputa judicial e a disputa arbitral, onde são ouvidos, há oitivas, há testemunhos, há documentações, há muitos documentos que são analisados, os árbitros emitem pareceres, os juízes tomam decisões e, finalmente, se concluem o processo judicial e arbitral. Esta refinaria, portanto, não realiza os investimentos. Não realiza os investimentos em expansão da capacidade de processar petróleo pesado. Mas ela realiza investimentos indispensáveis para melhorar as condições de segurança e meio ambiente, para melhorar as condições operacionais da refinaria. De tal maneira que, em 2014, este ano, a refinaria de Pasadena é premiada como uma das melhores refinarias nos Estados Unidos em termos de segurança, meio ambiente e condições de trabalho. Premiada pelos parceiros, pelos pares, pelos outros refinadores, pelos outros distribuidores, pelos outros produtores de derivados nos Estados Unidos. Esta premiação ocorre há 2 meses atrás nos Estados Unidos. Mas não só isso. O mundo do petróleo muda muito. E aconteceu uma revolução na área de petróleo e derivados, na área de derivados e principalmente de hidrocarbonetos nos Estados Unidos. Essa revolução transformou os Estados Unidos de um país importador de gás num país potencialmente exportador de gás. Transformou os Estados Unidos num país importador de petróleo pesado, num país potencialmente autossuficiente na produção de petróleo. E essa revolução começou em 2008. Só para concluir, senhor presidente. Essa revolução começou em 2008. Essa revolução foi a generalização da utilização de uma técnica de fracionamento de rochas que deu origem à chamada revolução do shale gas, do gás de xisto ou do gás de folheiro, para falar uma expressão mais técnica em português. Isso fez com que os Estados Unidos hoje produzam cerca de mais de 3 milhões de barris por dia de condensado associado ao gás de xisto. Esse condensado é um petróleo levíssimo, de alta qualidade, que pode ser processado na refinaria Pasadena. E pode ser processado nas refinarias que não fizeram a conversão para processar petróleo pesado. E o fato desse petróleo, desse condensado, estar disponível, particularmente no Texas, a partir do campo de Eagle Ford, que produz hoje mais de 900 mil barris por dia de condensado de baixíssima
levíssimo, faz com que a refinaria seja uma refinaria, hoje, eu diria, razoavelmente lucrativa. Passadina, no primeiro trimestre de 2014, de acordo com os dados da Petrobras, deu um lucro de 62 milhões de dólares no trimestre. Portanto, é uma refinaria lucrativa, que está dando lucro nesse trimestre e que, portanto, foi adquirida a preços adequados, no momento adequado, que correspondia a uma estratégia daquele momento e que enfrenta uma mudança substantiva no mercado internacional a partir de 2008, com a crise financeira internacional e com a revolução do shale gas nos Estados Unidos e com a mudança no mercado brasileiro de expansão. Muito obrigado. Passa agora.